Boa noite, irmãos. Agora nós queremos pedir esse louvor agora. Nós sabemos também que Babilônia está vindo aí. Babilônia está vindo com tudo.
Quem tiver filho pequeno, na hora que sair o decreto, vai ter dificuldade. Portanto, eu tenho esse recado. Você que é solteiro, está noivo, está casado e não tem filho, evite ter filho. Você sabe que vai ser muito fácil para quem tem filho. Mas a mensagem dessa noite não é essa, tá? Eu quero estar com vocês hoje sobre o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento, que nem o fruto do Espírito Santo, são muitos frutos no só, mas é um fruto só, dividido em vários frutos. Então vamos estudar esse fruto, está lá em 2 Coríntios, capítulo 7. A mensagem de hoje é essa mensagem aqui. 2 Coríntios, capítulo 7. Verso 8 e diante. Você quer encontrar? Diga amém. E diz o seguinte, 2 Coríntios 7, verso 11. E diz, verso 8: Porquanto ainda nos tenha conquistado uma casa, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela casa nos conquistou por breve tempo. Agora eu me alegro, não porque fosse conquistado mas porque foi conquistado para arrependimento. Pois quando conquistado para arrependimento, pois foi conquistado segundo Deus, para nossa parte importante sofrer. Porquanto a tristeza segundo Deus produz arrependimento, para a salvação, que não quer ninguém transgressar. A tristeza segundo o mundo produz morte. Porquanto quando cuidado contra o seu mesmo em vós, e segundo Deus fosse conquistado, que defesa, que indignação, que zelo, que saudade, que zelo, que tudo dessa prova está inocente nesse assunto. Meus irmãos, Paulo está falando assim: embora você tenha consultado uma carta, eu tenho deixado vocês uma carta, eu não fico triste. Está falando de que carta que ele está falando? Qual será a carta? Você já está falando de 2 Coríntios, está falando de que carta que ele está falando? Da primeira carta. Paulo aqui está falando da primeira carta. Nós estamos lendo a segunda carta, do capítulo 7. Está se referindo à carta que ele mandou. Mas eu pergunto para vocês: carta normalmente, que carta traz para uma pessoa? Quando alguém está distante de mandar carta para você, traz o quê? Boas coisas, né? Lembranças. A não ser que ele escreva a carta dizendo que está doente. Paulo escreveu essa carta para Coríntios, 2 Coríntios, se referindo à primeira carta. Porque a primeira carta deixou eles tristes, porque o que ele escreveu na primeira carta? Capítulo 3 de 1 Coríntios. O verso 5. Mas se a nossa 1 Coríntios 3. Olha aqui, é. 1 Coríntios 3, verso 5. É o 3. Porquanto a vida de quase o quê? Ciúmes, contendas, e não é assim que sois carnais, andais seguindo o homem. Acho que posso ter uma coisa dura, dizer que eles são. Porquanto a vida de quase ciúmes e contendas. Como é que Paulo sabia que você estava preso? E agora ele sabe que o Espírito Santo foi lá e revelou para Paulo. Na igreja de Corinto estava tendo esse tipo de problemas. Só que não para por aí, não, capítulo 5. Verso 1. Geralmente se ouve ainda em vós moralidade não. Primeiro ele dos gentios, já veio e se atrasar para você por seu próprio pai. Isso aqui sim, irmãos. Isso aqui foi mais pesado ainda, foi não? Paulo dizendo para a igreja: ó, vejo vocês a pecado. Por isso que aquela carta, a primeira carta de Paulo, deixou o povo de Corinto triste. Deixou o povo triste. Porque a carta dizia: mas vocês estão ciumentos, são briguentos, e há pecado em vós. Só que ele fala o seguinte, vamos lá para o capítulo 7. Capítulo 7 de 2 Coríntios. O que ele diz aí, ó? O verso 9. Agora me alegro, porque fosse conquistado para porque fosse conquistado. Agora me alegro, porque fosse conquistado, mas porque fosse conquistado para arrependimento. Pois foi conquistado segundo Deus. Porque a nossa parte não sofrer. Verso 10. Porque a terceira segundo Deus produz o quê? Arrependimento. A terceira segundo o mundo produz morte. Quero explicar para vocês, irmãos, o que é terceira segundo Deus e terceira segundo
segundo mundo. Por exemplo, tristeza segundo mundo. Meu time perdeu de 5-0. Estou assistindo o jogo 10 da noite. Meu time perde 5-0. Eu vou para a cama triste nem hora. Tristeza segundo mundo. Produz o quê? Produz morte. Não é morte física não, é morte espiritual. Eu estou assistindo a novela. E a novela acaba, e aquele ator da novela está sempre apanhando na novela. Que nem o filme lá do Karate Kid, né? Aquele filme do Daniel San. O Daniel San passa o filme todo apanhando. E no final do filme dá um golpe lá e começa a luta. Ele termina o filme todo quebrado, e cai na luta no final. Que negócio é esse? Que super-herói é esse, né? Pois é. Então, gente, aqui nós temos que entender que Paulo está dizendo: tristeza segundo mundo produz morte. Ficar triste porque o partido político perdeu. Ficar triste porque a energia acabou bem na hora do filme. É tristeza segundo mundo, essas coisas do mundo. A tristeza segundo Deus é o quê? É ficar triste porque não conseguiu estudar a lição da escola sabatina toda. Ficar triste porque chegou atrasado no culto. Ficar triste porque não conseguiu entender o sermão. Tristeza segundo Deus se produz arrependimento. A igreja de Corinto Paulo falou que a tristeza que eles tiveram foi a tristeza segundo Deus. Que Paulo denunciou os pecados e ficaram tristes. E aquilo causou neles uma mudança. Existe tristeza, mas existe remorso. Existe arrependimento e remorso. No arrependimento acontece a mudança da vida. Remorso é uma tristeza, só depois você volta a fazer. Só que aqui ele fala de alguns frutos. O fruto do arrependimento traz alguns frutos. Vamos estudar cada um por vez. Veja aí no verso 11. Verso 10. Tem o 11 mesmo. Por quanto não cuidado, não produziu esse encontro. Então, o primeiro fruto, cuidado. Que cuidado é esse? Vamos lá para 1 Pedro 4. Nós sabemos que cuidado é esse. Sim, 1 Pedro 5, verso 8. Se ele sobe, encontrarei? 1 Pedro 5, 8. Se ele sobe distante, já o vosso adversário vai interromper? Ele vai derredor. Como um leão rugindo querendo para tragar. Que cuidado é esse? Que o arrependimento produz. É cuidado, nós temos um adversário implacável. Cuidado, irmão. É aquele elogio do patrão, aquele elogio assim sutil, sabe? Cuidado, irmãos. É aquela vizinha mal vestida que está sempre ali sentada na porta da casa. Cuidado, isso pode ser o diabo. É o cuidado que o arrependimento produz, é esse. É o cuidado não com as coisas dessa vida, mas o cuidado que existe um inimigo feroz, querendo deitar, usando o que? Pessoas. Porque o Espírito de Profecia fala que ele se une com pessoas do mundo para tentar a igreja. Então o arrependimento produz o quê? O primeiro fruto é o quê? Cuidado. Vamos para o capítulo 11 de novo, 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 11, capítulo 7, verso 11. Qual o próximo fruto aí? Primeiro fruto aqui. Por quanto cuidado, produziu esse vosso, que segundo Deus fosse solicitado. E a defesa? Arrependimento também produz o quê? Defesa. Mas defender o quê, irmãos? Já que eu defender as minhas faltas, os meus erros? Não. Qual a defesa que produz? Vamos para Atos 24. Nós sabemos qual é essa defesa. Verso 14. Porém, confesso que, segundo o caminho aqui, já porque sei, assim eu sigo ao Deus de nossos pais, acreditando em tudo, que está em todas as coisas, que está de acordo com o comum da lei e nos escritos dos profetas. E da defesa que o arrependimento produz. Paulo está falando aqui na sua defesa aqui, ó. Esse caminho que vocês falam que é seio, porque nós já somos chamados de seio. Paulo está falando, esse caminho que vocês chamam que é seio, esse caminho está de acordo com os profetas e com a lei. Ele defendeu o que crê.
saber defender aquilo que eu creio. Entendeu? Porque o arrependimento produz defesa, defender aquilo que eu creio. Saber defender a minha fé. Um dia nós vamos ser chamados perante os tribunais para defender nossa fé. Naquele dia nós só vamos poder defender aquilo que nós podemos ter conhecimento. Diz que um jovem chegou, o professor chegou para o jovem e falou assim: menino, você crê em quê? Ele falou: eu creio em tudo que a igreja ensina. O que a igreja ensina para você? Tudo que eu creio. Mas peraí, o que a igreja ensina que você crê? A mesma coisa. Ou seja, aquele garoto sabia defender o que queria. Nós temos que aprender, irmãos, a saber defender aquilo que cremos. O arrependimento produz o quê? Defesa. O que mais produz? Capítulo 7, verso 11 aí, continuando aí. O que mais produz aí? Indignação. A Bíblia produz indignação. Que indignação é essa? Tem gente que fica indignado com pessoas que conversam com a palavra de Deus. Tem gente que fica indignado com pessoas, na hora da escola sabatina, começa a chamar, puxar a lição do outro lado, né? A lição está falando de Pedro, quer falar lá de cada. A gente fica indignado com isso. Vai dar raiva mesmo, tá? Você estuda a lição, depois chega na classe, tem uma pessoa que quer levar a lição para o outro lado. Isso deixa a pessoa indignada. Só que nessa indignação que está, vamos ver, Isaías capítulo 6. Verso 5. Então disse eu: ai de mim, sou perdido, porque sou homem de quê? De lábios impuros, e aqui no meio do corpo dos lábios. E meus olhos veem o Senhor dos Exércitos. Mas aí falando aqui: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Indignação contra quem? Contra ele mesmo, contra o seu defeito. Porque às vezes, irmãos, é muito fácil reparar o defeito dos outros, mas também nem sequer olhar o defeito da gente. Os fariseus eram assim. Os fariseus só enxergavam o defeito das pessoas, não deles. Jesus fala a vezes assim: você tem que tirar o carro do olho de vocês para enxergar o ovelho do olho do seu irmão. Veja que aqui Isaías está indignado contra ele mesmo, indignado contra a sua maneira de viver. Essa indignação que traz o arrependimento, traz essa indignação. É o fruto do arrependimento. Não é o fruto, é o fruto só, viu, irmão? É tudo isso no fruto só. Vamos para capítulo 7 de novo. O próximo é qual? Temor. Agora eu pergunto, irmão, que temor é esse? Tem gente que tem temor assim. Está lá na feira comendo pastel de presunto. Tem medo de chegar alguém. Chegar alguém que conhece. Ou então está lá. Você está lá na internet vendo coisas que não deve, chega alguém e vê, fica com aquele, né? Ou seja, dá aquele temor. Mas nesse temor, vamos ver qual é o temor? Gênesis capítulo 39. Verso 9. Verso 9. Ele não é maior do que ele, nessa casa, nenhuma coisa que ele não tem doce, senão a ti, porque sou mulher. Como quando pode cometer meu tamanho, maldade, pecado de meu Deus? Aqui é o José do Egito que fala para a mulher Potifar: como é que eu pecado, mulher, com você? Se eu tenho que, o meu Senhor confiou tudo na casa dele, eu tenho um Deus do céu que está vendo tudo, eu não posso fazer isso com você. Esse é o temor verdadeiro. E dentro da tentação, porque a gente fala que a tentação foi muito forte para o meu cara suportar. Mentira. A Bíblia fala que toda tentação tem uma saída. Para toda tentação tem uma saída, eu não tenho. Pois é, eu não deixo. A tentação que vem sempre tem uma saída. Agora depende, tem uma diferença. É eu ir atrás do pecado, ou o pecado vem atrás de mim. E quando eu vou atrás do pecado, fica mais fácil pecar, não fica? Ou seja, Paulo, aqui vejo que José do Egito, ele se procurou em Potifar. Vejo que José do Egito era um jovem de 17 anos, cheio da saúde, né? Uma mulher bonita, talvez um rei egípcio. Imagina que foi fora a tentação. E ali não foi só um dia ou dois, não. Ela usou todos os meios para poder, igual Satanás usou com Eva lá no jardim, lá no Éden. A mulher foi usando todos os meios. Talvez a seduziu José de todas as maneiras. Mas ele não caiu. Porque não existe tentação sem livramento. Qual é o fruto aí, irmãos? Qual que é, chamado? Saudade. Que saudade é essa? Será que é saudade da vida antiga? A gente podia comer feijoada, podia ir para certos lugares. Não.
saudade é essa? Apocalipse, capítulo 22. 21. Vi novo céu e nova terra. No primeiro céu e a primeira terra passaram, mais não existe. Está aqui a saudade. Saudade de quê? Da vida antiga, do pecado? Não. Saudade de novos céus e da nova terra. E Deus vai preparar. O crente, irmão, tem que esperar o céu. O crente não pode se envolver em coisas desse mundo. Não podemos envolver, irmãos. Temos que fazer projeto para a vida deles. Mas não podemos, irmão, colocar nossa esperança nas coisas desse mundo. E pode vir uma enchente e levar a nossa esperança. Pode vir um governo e tomar tudo. Ou não pode? É claro que pode. No passado teve um governo que tomou tudo dos brasileiros. O brasileiro estava vendendo casa e colocando banco para render juros. O governo fez um plano econômico lá que tomou o dinheiro de todo mundo. Que vendeu a casa, o dinheiro que estava distantinho. Não podia recarregar. Por isso nós podemos colocar nossa esperança depois desse mundo. Porque amanhã pode acontecer uma tragédia no país, o governo tomar, pode vir uma doença e levar tudo. O cristão tem que ter saudade aqui, ó. Um arrependimento de saudade, não de coisas do pecado, mas de saudade das coisas do céu. O que mais produz arrependimento? No Simar. Zelo. Olha que zelo é esse? Já que eu zelar pelas minhas coisas materiais? Diz que um jovem estava voando no avião, é verdade essa história, um vídeo fantástico. Ele estava voando no avião, e deu uma turbulência, e ele era um músico, ele tinha um violino muito caro. Ele era um músico muito famoso. E todo mundo preocupado com a vida, e o músico falou: vai quebrar meu violino, vai quebrar meu violino. As pessoas preocupadas com a vida, e o músico preocupado com o violino. Será que nós nossos zelos têm pelas coisas que nós temos? É zelar pelos nossos bens materiais? Mas qual é o zelo para Deus para nós? 2 Coríntios capítulo 11. Segundo Coríntios 11, verso 2. Que diz: porque zelo por vós com zelos de Deus, e os que vos tenham preparado para o apresentar como virgem para um só esposo. Está vendo aqui qual é o zelo que nós temos que ter? É zelar pelo povo, pela igreja de Cristo. Se eu sou um diretor jovem, eu tenho que zelar pelo jovem. Se eu sou um ancião, eu tenho que zelar pela igreja. Se eu sou do lar de família, eu tenho que zelar pela família da igreja. Se eu sou um diácono, não tem que ficar preocupado com ninguém correndo da igreja, ficar preocupado. Não é com o banco de igreja livre, não tem que ficar preocupado com as pessoas. Paulo diz assim: ó, zelo de vós, o zelo santo de Deus. Zelar pela igreja. Não fala igreja, não é esse espaço físico, não. O que adianta naquele tempo bonito aqui se não tiver ninguém aqui dentro para adorar? Tem pessoas que brigam na igreja porque alguém sentou no lugar dele. Pessoas que saem da igreja porque alguém olhou com ele com a cara feia. Podemos ser assim, irmão. Temos que zelar pelos outros. Nós somos um corpo. Porque quando eu estou sozinho, irmão, eu estou mais vulnerável a queda. Mas eu tenho simpatia com alguém, porque nós somos cristãos no final de semana. Nós não vimos aqui no final de semana. O irmão passa a semana toda lá na luta, os irmãos nem sabem. O irmão passou a semana toda, nem sei. Isso não é cristianismo. A igreja primitiva, como é que ela vivia? Ela partia o conjunto. Elas vendiam os bens, dividiam entre elas. Às vezes o irmão não tem nem como chegar no irmão e pedir um dinheiro emprestado. Tem vergonha. Não, irmãos. Eu preciso de uma cesta básica, eu posso chegar e dizer: irmãos, tem casa para ser arroz e feijão. Porque nós somos um povo. Mas é lá, Paulo fazia isso. Paulo ia na igreja e dizia assim: ó, passa coleta para levar para a igreja fulano de tal. Aqui eu passo perto. Mas o Paulo zelava pela igreja tanto, porque nem queria salário da igreja. Dizia: eu trabalho duro para não dar trabalho para ninguém. Eu tenho direito, como pregador eu tenho direito, mas não quero. Paulo não tinha, irmão. Hoje, infelizmente, tem obreiros e pastores que só pensam no salário, não pensam nas ovelhas. E ainda dá mau testemunho, infelizmente. Adultério com a mulher do irmão, adultério com a filha do irmão.
Uma história do pastor que foi embora da cidade do interior, foi embora com a filha do ancião. O ancião vai morrer no coração, tanta tristeza. Pois é. Então qual é o próximo culto? O fruto é o que, Rosimar? Vingança significa vingança. Mas que vingança é essa? Será que eu me vingar dele falando mal de mim? Hã? Não é não. A vingança que nós temos que entender, irmãos, está lá em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Verso 43. Louvai as nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus adversários. Ou seja, irmãos, que vingança é essa aqui? A vingança de Deus. Quando é que vai ser feita essa vingança, meus irmãos? Vai ser na destruição dos ímpios. Eu não posso vingar de ninguém agora, de você. Se o irmão não fala mal de você, entrega para Deus, que Deus vai vingar. Porque Deus fala mal só de você, mas fala mal de alguém também. E se eu me vingo do irmão que fala mal de mim, estou me vingando por mim. Você falou mal do irmão também. Mas Deus vai fazer a vingança certinho, irmão. No juízo. Aquela pessoa, aquele carrasco que mataram a Paulo, Deus vai vingar. Aqueles que matam cristão, lá no Oriente Médio, vai vir a vingança deles no momento certo. Com certeza. A vingança de Deus ela é completa, irmão. Porque Deus vinga no geral, não só no indivíduo. Portanto, aqui está o fruto do arrependimento. Veja, irmãos, que a grande pergunta do juízo não é quem pecou, não. A grande pergunta do juízo não é essa, que todos os pecados, que eu falo, todos os pecados. A grande pergunta do juízo é quem se arrependeu. Porque o arrependimento produz esses frutos. Quem se arrependeu? Veja aqui, Mateus 3, veja aí. Mateus 3. Verso 7. Vendo, porém, que vinham fariseus e saduceus vinham batidos, disse: raça de tigre, que vos induziu a fugir do olho do todo. Verso 8. Produzir para esse tipo de quê? De arrependimento. Veja aqui, João Batista está falando para os saduceus fariseus. Quem são os seus fariseus? Eram os crentes daquela época. Eram os adventistas daquela época. E dizia para eles assim: vocês estão vindo a mim para produzir fruto de quê? De arrependimento. Produzir fruto. Irmãos, diz que o fruto não cai muito longe do pé, não é? Cai não. Os frutos sempre aparecem. O fruto aparece. Assim como o talento também, e tem talento na igreja aparece. O fruto tem que aparecer. Porque é o fruto que testemunha da verdade. Veja que João Batista falava aqui, ó. Vocês são raça de víboras, porque vocês são bonitos por fora, mas por dentro cheio de lobos. Você devora a igreja. Temos, irmãos, que produzir fruto. Esse fruto aqui, se não aparecer, irmãos, é porque nós precisamos passar por esse arrependimento. Está bem? Portanto, que possamos nós produzir esse fruto de arrependimento. Porque se esse fruto aqui, ninguém vai entrar no céu se produzir esse fruto. Que é cuidado, zelo, vingança, saudade, zelo, indignação, temor. Tudo isso compõe o fruto do arrependimento. Veja que Paulo foi bem indicado para a igreja de Corinto. Porque a igreja não pode, irmãos, ser individualista. Porque a Bíblia fala que um sozinho, se estiver sozinho, quem vai levantar se ele cair, né? Porque a igreja ela serve para isso. A igreja não é museu de santo. A igreja é um hospital. Só que eu vou dizer para vocês, irmãos, quando alguém vai no hospital, acontece duas coisas. O que acontece com ele? Sai de duas maneiras. Como é que ele sai do hospital? Ou ele sai curado ou sai o quê? Sai morto. No hospital ninguém sai de lá. Ou sai curado ou sai morto. Portanto, a igreja é um hospital, velho.
Nós temos que sair daqui vivos para a eternidade, amém? Não podemos sair daqui morto para ir para o inferno. Tem irmão, passar 30 anos na igreja, que eu já tenho 20 anos, tem irmão aqui que eu conheço que tem mais de 30 anos na igreja. Irmão, sério, se você convive de 30 anos na igreja, se não produzir fruto do arrependimento, o que vai adiantar? Não é? Se não produzir fruto do arrependimento na minha vida, ou se não produzir fruto do Espírito Santo, como é que vai adiantar esse tempo da igreja? Devolvendo o dízimo, oferta, participando das festas da igreja, e às vezes, sem produzir isso. Deus tem misericórdia de nós, amém? Quero cantar agora, no final do culto, do louvor, quero fazer uma oração para a igreja. Ao estudar a palavra, alegria no coração, tem jeito porque tua criação, o que entristeceu foi a queda de Adão, permitindo que as horas tivessem uma deformação. Profetas revelaram o plano da restauração, resolveram, Senhor, tomar essa decisão, seguir os teus caminhos e não olhar para trás, para que o passado não impeça de ao teu lado caminhar. Seguir os teus caminhos, o que mais quero, ó Senhor, não olhe o coração, não ensine jamais. Seu Deus, Pai nosso do céu, muito obrigado por essa mensagem, de que nós devemos, Deus, produzir o fruto do arrependimento, Deus. Se é Espírito Santo, é possível produzir. Que teu poder, Deus, Espírito Santo, possa nos fazer esse fruto de nossas vidas. Nós vamos ter cuidado de ser, Deus. Nós vamos ter indignação por nós mesmos. Nós vamos, Deus, ter saudade das coisas do céu, Deus, não das coisas dessa terra. Nos dá, Deus, a tua bênção nessa noite. Abençoa cada vida aqui individualmente. Nos dê a tua proteção, a teu cuidado. Nos dê uma semana abençoada. Nos ajude em tudo. Eu pedi ao Senhor, em nome de Jesus.